Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar porque há tanta dúvida em relação ao uso do Q3 e do Q5. Mas antes de irmos para a batalha, é preciso entender os conceitos. Então bora começar, lógico, sabendo o que significa incremento de duplicação de dose, o tal do Q. Então eu peguei esse conceito lá na IHO 01, na norma de higiene ocupacional da Fundacentro. E vai dizer o seguinte: incremento em decibéis que, quando adicionado a um determinado nível, implica a duplicação de dose de exposição ou a redução para metade da exposição do tempo máximo permitido. Então, ou dobrou a dose ou caiu pela metade o tempo máximo que eu poderia ficar exposto quando eu acrescento essa duplicação de dose. Eu sei que não ficou tão fácil de entender, então bora para um exemplozinho aqui. Então, bora lá. Imagina que você está exposto a uma determinada fonte de ruído por um determinado tempo. Tá? Só que aí eu peguei e coloquei outra fonte de ruído igualzinha nesse mesmo local. O que vai acontecer? Dobrou a intensidade, né, dessa fonte de ruído, porém o tempo caiu pela metade. Então bora ver isso em valores. Vamos pegar lá valores da NR15. Então, estou exposto a duas fontes de ruído iguais por 8 horas. Só que aí, nesse caso, como são duas fontes de 85 decibéis, na verdade, a somatória disso dará 90 decibéis. E aí, como 90 é o dobro de 85, eu só posso ficar exposto por 4 horas. Isso está lá na NR5, não está de forma tão explícita, não diz lá fator de dobra 5, mas na hora que nós abrimos a tabela, e essa tabela aqui eu peguei lá do anexo 1 da NR15, vai ter o seguinte, olha, nível de ruído, todo mundo sabe, eu posso ficar exposto por 8 horas. Agora, quando eu subo 5 decibéis, 90, eu só posso ficar exposto a 4. Por quê? Porque 90 é o dobro de ruído de 85. Então, eu tenho que cair pela metade do tempo de exposição. 95, como é o dobro de 90, aí pela metade também só para ficar exposto a 2 horas. E assim vai. Você deve estar se perguntando, professor, isso não tem muita lógica. Como é que 90 é o dobro de 85? Não tem lógica se você estiver pensando de forma aritmética. Então, lógico, se eu for pensar de forma aritmética, 90 mais 90 são 180. Mas na hora que eu penso que está logaritmado esses dados, 90 mais 90 vai ser 95. Então aceita aí que a cada 5 decibéis eu tenho o dobro de ruído de acordo com a NR5. Desculpa, de acordo com a NR15, que é o meu Q igual a 5. Porém, ao lermos a NHO 01, então bora lá considerar a minha situação. Estou exposto a 85 decibéis por 8 horas, coloco uma nova fonte sonora também de 85 decibéis nessas mesmas 8 horas, e o que acontece? Na hora que eu somo, eu já não posso ficar exposto a 8 horas, só posso ficar exposto a 4. Mas ao invés de ser 90, o resultado deu 88. Por quê? Porque segundo a NHO, não se dobra o ruído a cada 5, mas sim a cada 3. E aí que está o fator de dobra 3. Essa é a tabela que aparece lá. Na verdade, a tabela aparece lá na NHO 01 em minutos. Eu só fiz converter para hora para facilitar a relação. Então, olha lá o que tem. 85, 8 horas, igual a NR15. 88, 4 horas, porque 88 seria o dobro de 85. Então, percebe que eu somei 3. 91 mais 3 em cima de 88, eu só posso ficar exposto 2 horas. 94, 1 hora e assim vai. Então, percebe que quando eu falo de NHO 01, o meu Q, meu incremento de duplicação de dose, meu fator de dobra será 3. Ok? Então, percebe que há uma diferença. Mas antes de entender o resto da confusão do Q5 e Q3, a gente ainda precisa de mais alguns conceitos. Então, eu preciso que a gente entenda sobre intensidade acústica também. Então, deixa eu ler o conceito. É a quantidade de energia que, por unidade de tempo, atravessa uma determinada unidade de superfície colocada perpendicularmente à direção de propagação da onda. Complicou? Então, bora entender o seguinte. Imagina que eu tenho uma determinada fonte de ruído e que eu estou a uma distância R, que nem está aí na figura. Então, eu tenho uma determinada fonte de ruído num ponto e eu estou a uma distância R. Percebe que a intensidade
vai ser em uma determinada área. Se eu estou numa distância 2R, tu percebe que aumentou a área. Então, vou ter mais dificuldade, essa intensidade não vai ser a mesma. Se eu estou numa distância 3R, a área aumentou mais ainda. Isso é fácil de entender por isso. Aqui, ó. A intensidade é igual a potência dividido pela área. A potência está lá no início. Conforme eu vou afastando, a área vai aumentando. E aí eu divido essa mesma potência pela área, a intensidade vai caindo. Então, se você está do lado de um trio elétrico, tu tem uma determinada intensidade. Se você está a 6 metros do trio elétrico, essa intensidade, óbvio, será menor. Porque a área vai ser maior e essa potência vai ser dividida por essa área. Então, entendemos esse conceito. Só que a gente sabe que o nível de densidade acústica pode ser calculado assim. L é igual a 10 log de I por I0 na base 10, em unidade de decibel. Antes de vocês reclamarem, eu vou colocar lá no final indicação de 3 livros para vocês aprofundarem a questão básica do negócio e para entenderem melhor. Mas eu vou ter que pular algumas partes e aí eu já vou te dizer direto que L é igual a 10 log de I por I0 na base 10. Tá? Considere que isso é verdade. O I0 aqui é a intensidade de referência, ou seja, é o mínimo perceptível que um ser humano teria para perceber aquele ruído, que seria 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Tá? E só a título de curiosidade, o máximo seria 1 watt por metro quadrado. Então o mínimo de ruído é fixo. Tá? É 10 a menos 12 watts por metro quadrado. E o I, o máximo, vai depender de onde eu estou. Então vai ter essa faixa aí. Então se eu quero calcular quanto de energia é necessário para dobrar a intensidade sonora, eu posso afirmar o seguinte. Eu posso afirmar que 10 log de I por I0 na base 10 mais um x qualquer será igual a 10 log de 2 vezes I, 2 vezes intensidade, dividido por I0 na base 10. Ou seja, na hora que eu calcular isso e achar o x, eu vou saber qual é o dobro da intensidade sonora. Porque eu estou somando aqui, né? Então, essa intensidade mais x é igual a 2 vezes o I. Então, eu só fiz repetir a equação aqui e vou fazer o seguinte, vou isolar o x, passei lá para o outro lado, né? O 10 log de 2i por I0, estava lá na verdade, e passei lá o 10 log de I por I0, menos 10 log de I0. Pelas propriedades do logaritmo, eu posso pegar esse 10 log de 2i por I0 e fazer um critério matemático aqui. Eu posso fazer o seguinte, ó. Isso que está em negrito é a mesma coisa que eu acabei de mostrar aqui embaixo. Então, 10 log de I dividido por I0 é a mesma coisa de 10 log de 2 mais 10 log de I por I0. Então, só fiz separar essa é uma propriedade logarítmica. O que aconteceu? Tu percebeu que está mais 10 e menos 10 log? Então, eu posso cortar, né? E só ficou 10 log de 2 na base 10. 10 log de 2 dá para calcular. 10 log de 2 será 0,301 vezes 10, 3,01 decibéis. Então, isso aqui é o dobro de energia. Então, se eu já sei que o dobro de energia é 3, por que tanta confusão? Então, bora lá. Mas se calculando o fator de dobra é 3, por que esta confusão com o fator de dobra é 5? Bora entender. Isso tem logo todo o histórico, não se sabe disso desde sempre. Então, um livro que vai lhe ajudar a entender esse histórico é esse livro do Niles. Eu vou colocar lá na descrição do vídeo. Pois bem, nesse livro, na verdade, ele cita que o Chaba, essa comissão, lá em 1965, criou o tal do P5. E qual era o critério adotado? Por quê, né? Bora ler aqui então. Ó. As pausas na exposição possibilitariam uma recuperação auditiva do trabalhador exposto e por isso deveria se utilizar o 5. Então qual era a ideia? Como você não fica de forma contínua exposto a pausas, essas pausas ajudariam o trabalhador a recuperar sua questão auditiva e por isso eu poderia utilizar 5, porque teria uma margenzinha de segurança. Porém, esse próprio livro diz que foi estudado, coisa e tal, e chegou à situação que é o seguinte, ó. Embora a regra de 3 dB seja um pouco conservadora em condições verdadeiramente intermitentes,
a regra 5 dB será pouco protetiva na maioria dos outros casos. Então, apesar de 3 dB ser um pouco de proteção demais, quando há essa intermitência, o 5 dB não protege em quase todo caso. Então, é melhor usar o 3, né? Então, na questão técnica, a gente já entendeu. Seria muito melhor usar o 3. Só que a gente não tem só uma questão técnica, a gente tem uma questão legal também envolvida. Então, a gente deve usar o 3 ou o 5? Bora pegar, então, os documentos que a gente utiliza esse critério. Então, bora pegar primeiro o PPRA. O PPRA ainda não faleceu. Estamos em março, eu estou fazendo esse vídeo em março de 2020, e apesar de daqui a um tempinho vai ter a substituição do PGR, ele ainda está sendo válido, e eu tenho os documentos anteriores que eu tenho que ter elaborado e seguindo esse critério. E olha o que está escrito lá. Quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores dos limites previstos no NR15, ou, na ausência destes, os valores de limite de exposição ocupacional adotados pela CGH, então o que ele está falando? O que eu devo usar no PPRA? Os valores limites previstos na NR15. E quando eu estou falando de ruído, vai estar lá também. E olha lá, não há dúvidas. Apesar da NR15 não apresentar o fator de dobra, a tabela deixa claro que devemos usar 5. É aquela mesma tabela que eu mostrei para você lá no início do vídeo. Então, 85, 8 horas, 94, 95, 2. Ou seja, a cada 5 dB, cai pela metade o tempo de exposição. Então, o meu fator de dobra para o PPRA será 5. Mas, professor, agora o negócio é PGR. Então, bora ver o que diz lá. Lá na nova NR9, fala o seguinte: enquanto não forem estabelecidos os anexos a esta norma, a NR9, devem ser adotados para fins de medida de prevenção os critérios e limites de tolerâncias constantes na NR15 e seus anexos. Então, o que vai acontecer? A NR9 ela tende a ter vários anexos com riscos ambientais. Só que agora ela ainda não tem. O de ruído, pelo menos, eu estou fazendo esse vídeo em março de 2020. Ainda não tem um anexo de ruído. Enquanto isso, eu uso o quê? O limite de tolerância da NR15. Porque no futuro, a NR15 será só para a insalubridade, adicional de insalubridade, e a NR9 será para gestão. Ok? Mas enquanto a gente não tem esses anexos, continua usando a NR15. E lá na NR15 está quanto? 5, que a gente acabou de ver. E o laudo de salubridade? Também não tem como fazer confusão, pois para este documento o parâmetro também é a NR15, conforme o artigo 190 da CLT, lá no capítulo 5. Bora ler o artigo. O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos e assim vai. Percebe que, quando ele fala dessas normas, qual é a norma que o Ministério do Trabalho estabeleceu para a questão de insalubridade? A NR15. E o que diz hoje a NR15? Fator de dobra 5. Então está resolvido. Então, professor, ainda não estou entendendo qual é a confusão. Vamos chegar agora. Se eu pego lá o LTCAT, o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, que algumas pessoas confundem com o laudo de salubridade, o LTCAT é para saber se o trabalhador tem direito ou não à aposentadoria especial. O laudo de insalubridade é para saber se o trabalhador tem direito ou não a adicional de insalubridade. Então, bora ver lá no decreto 3048, no artigo 68, que diz o seguinte: a relação dos agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou integridade física considerados para fim de concessão de aposentadoria especial consta do anexo 4. Então, consta do anexo 4 do decreto 3048 de 99. Tá? E o que mais? Nesse decreto vai ter o seguinte: nas avaliações ambientais deverão ser considerados, além do disposto no anexo 4, que a gente já vai ver o que está lá, a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundacentro. Quais são esses procedimentos? As normas de higiene ocupacional. Então, lá na NHO01, lembra qual era o fator de dobra? 3. Então, por que a confusão? Vamos chegar lá. Então, bora lá. No anexo 4, o que está escrito? Agentes físicos. Exposição acima dos limites de tolerância especificado ou as atividades descritas.
Então, esse item de agentes físicos são para todos os agentes físicos. Em relação a ruído especificamente, o que está escrito? Exposição a nível de exposição normalizados NEM superiores a 85 dBA. Onde é que está esse tal desse NEM? Está na NHO 01. Então, o decreto 3048 fala para eu usar os critérios do anexo 4, complementando com a metodologia da NHO 01. Então, até agora, é só Q igual a 3. Ainda não chegamos na confusão. Só que existe a Instrução Normativa 77, de 2015. E essa Instrução Normativa, ela fala o seguinte, ó. A partir de 1º de janeiro de 2004, será efetuado o enquadramento quando o nível de exposição normalizado NEM se situar acima de 85 decibéis ou for ultrapassada a dose unitária conforme NH1 da Fundacentro. E aí continua, né? Só que ele fala quando? Quando o limite de tolerância definido no quadro 1 do anexo 1 da NR15 do Ministério do Trabalho e as metodologias e os procedimentos definidos na NHO1 da Fundacentro. Aqui que tá a bronca. Ele está dizendo para você utilizar a metodologia da NHO1, que nós já sabemos que Q é igual a 3, mas está dizendo para utilizar os limites de tolerância da NR15, que a gente sabe que Q é igual a 5. E aqui é que começou a confusão. Ok? Então chegamos no ponto das discordâncias. Antes de apresentar mais o detalhe, a gente tem que saber mais uma coisinha, ó, da parte técnica, ou melhor, da parte teórica, né? Então bora lá. Equação para o cálculo de nível de exposição. Como é que a gente calcula o nível de exposição? Nível de exposição é igual a Q dividido por log de 2 vezes o log de 480 dividido pelo tempo de exposição vezes a dose dividido por 100 mais 85. Porém, geralmente você não encontra essa fórmula assim. Você encontra essa equação, né? Q log 2 já dividido. Então se já se joga o valor. O Q é o nosso fator de dobra. Então se eu considero que meu Q é 3, 3 dividido por 0,30, que é o log de 2, vai dar 10. Então aqui no lugar desse Q log de 2, eu usaria 10 vezes log de 480 e assim vai. Agora se eu considero que o Q é 5, na hora que eu divido vai dar 1667. Tá? Aí então, quando eu calculo Q igual a 3, a equação fica assim, NE 10 log e assim vai. E quando eu considero que Q é igual a 5, NE é igual a 16,67 log e assim vai. Ok? Mas qual dos dois, professor? Vamos lá. Eu tenho que também entender como é que funciona o NEM, o nível de exposição normalizado. Então, o que está lá na NHO? Eu ia pegar esse valor de nível de exposição que nós acabamos de ver, eu vou voltar aqui, ó. Eu ia pegar esse valor do Q igual a 3 aqui, o resultado disso, o NE, e jogar nesta equação, ó. NEM igual a NE mais 10 log de T por 480. 10 porque eu estou considerando Q igual a 3. Caso você considere Q igual a 5, NEM igual a NE, naquela fórmula lá, só que com 1667, mais 1667 vezes log de T por 480, para fazer a correção do nível de exposição normalizado. Então, ainda há dúvida. Então, bora. Se você considera que o fator de dobra tem que ser 5, você está considerando o seguinte: a Instrução Normativa 77 de 2015 indica o uso da metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundacentro, mais limites de tolerância definidos na NR15. Então, nesse caso, você ia considerar o Q igual a 5. Ou seja, o próprio manual do INSS apresenta a equação. Essa equação que eu mostrei para vocês. Nível de exposição, 1667, e o NEM com 1667. Porque eu ia comparar com Q igual a 5. Mas se você considera que o decreto 3048 está bem explícito em relação ao uso da metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundacentro, então não tem dúvidas. Tu ia usar 10 log 480 por TE vezes dose por 100 mais 85 e o NEM NE mais 10 log de TE por 480. Então, o LTCAT, se você acha que a orientação da Instrução Normativa 77 deve ser seguida, o seu Q é igual a 5. Porém, se você acha que a orientação da Instrução Normativa 77 não deve ser seguida, pois não segue a hierarquia das leis, Q é igual a 3. O que é isso? Um decreto, uma instrução normativa, ela é inferior hierarquicamente a um decreto. Então, quem defende Q igual a 3 diz o seguinte, olha, eu não deveria considerar esse item da instrução normativa que fala para eu seguir o limite de tolerância da NR15.
Por quê? Porque ele está contrariando o decreto. E neste caso, não tem valor. Eu simplesmente desconsidero. Porém, se você acha que não deve desconsiderar, será Q igual a 5. Esta é a briga, tá? Então a briga é especificamente no LTCAT, mas as pessoas levam isso para os outros documentos. E na verdade já vimos que o PPRA, o PGR e o laudo de salubridade não tem jeito. Hoje o Q é igual a 5. Antes de mostrar os livros, eu queria fazer só da minha opinião em relação ao item. Quando a gente fala de Q igual a 5, apesar de ser um critério legal, ou seja, que está na legislação, ele tecnicamente não é o mais adequado. Principalmente quanto mais alto é o valor que o trabalhador está exposto, menos o trabalhador vai estar protegido com Q igual a 5. Então qual é a minha recomendação? PPRA, PGR, o que tu vai fazer com Q igual a 5? Hoje, boa parte dos medidores eles fazem a avaliação também em paralelo com Q igual a 3 se você colocar, se você programar. Então sempre é interessante, quer colocar no documento Q igual a 5, coloca, mas faz em paralelo Q igual a 3 e trata a gestão, porque o meu objetivo não é a questão legal, meu objetivo é proteger o trabalhador. Então trata a questão de gestão da saúde do trabalhador em relação à perda auditiva, considerando Q igual a 3. Pode até colocar no papel 5, mas para proteção do trabalhador, sempre é interessante a gente pensar no Q igual a 3. E os livros, né? Eu falei para você que o Danayoshi, que é excelente, de 98, que vai dar o histórico e alguns conceitos. O outro livro também, do Silvio Bistafa, tá? Também é um livro que você tem a parte conceitual bem forte, que vai ajudar a entender. E por fim, o livro do Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira. E nesse livro, ele, além da questão técnica, tem a questão legal também. Então, esses 3 livros vai dar um bom embasamento para você entender melhor como funciona essa história do Q3 e Q5, caso ainda tenha ficado alguma dúvida. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.